Hi guys, how are you doing? Teacher Fernando is here today to show you, to explain you how can I have to use, how can I have to learn the linking words, alright? Moçada, hoje o professor Fernando está aqui para mostrar para vocês como nós devemos usar os linking words. Primeira coisa para a gente saber como usar, nós devemos entender o que são os linking words. Linking words são mais conhecidos como conectivos. São palavras que são utilizadas para ligar, são palavras que são utilizadas para conectar. Podem ser elas conjunções, preposições, entre outras palavras. Nesse caso, para que vocês entendam melhor, é só vocês lembrarem a função de uma preposição e de uma conjunção em português. Vocês se lembram qual que é a função das preposições, das conjunções? Elas servem para ligar frases, ligar ideias, ligar orações. Em inglês não vai ser diferente. As linking words, que são palavras que são utilizadas para ligar, para conectar, terão a mesma função. Eu coloquei somente alguns exemplos aqui para vocês, certo? Quando nós vamos usar uma linking word, nós temos que ter em mente claramente qual é a ideia que nós queremos expressar. Porque dependendo da ideia que nós queremos expressar, nós vamos utilizar uma palavra, uma linking word, ou nós vamos utilizar outra. Depende da situação, depende do contexto, depende daquilo que nós queremos expressar. Essas linking words são divididas em ideias de adição, de explicação, de consequência. Aqui eu não coloquei esses grupos divididos, coloquei só algumas, as mais básicas, as mais conhecidas, as mais utilizadas para vocês entenderem melhor. Então eu tenho aqui but, so, because, as, since, for. But seria mas. So seria então, por isso. Because é o nosso porquê, né? Porque para a resposta. As seria como. Since seria desde. For seria por ou seria para. Então observem que cada uma delas tem um significado e eu utilizaria cada uma delas dependendo daquilo que eu queira expressar. Para vocês entenderem melhor, eu coloquei alguns exemplos aqui utilizando estas linking words aqui de cima. Primeiro exemplo, I love you, but I can't stay here. I love you, but I can't stay here. Eu te amo, mas eu não posso ficar aqui. Eu te amo, mas eu não posso ficar aqui. Observem que a linking word utilizada foi but, que significa mas. Nesse caso, então, está dando uma ideia de oposição, uma ideia de contrariedade, certo? De ideias opostas. Apesar de eu te amar, eu não posso ficar aqui. Então, eu tenho que observar a ideia que eu quero transmitir para saber qual é a linking word que eu devo utilizar adequadamente. Segundo exemplo. We always help you, so you have to help us. We always help you, so you have to help us. Nós sempre ajudamos você. Então, por isso, você tem que nos ajudar, certo? Então, aqui é quase uma relação de consequência. Eu te ajudo, consequentemente, você tem que me ajudar. Então, observem que aqui ela dá essa ideia de consequência. E se vocês prestaram atenção, como eu disse que o nome do conteúdo é linking word, essas palavras aqui, elas têm a função de fazer o que mesmo? Elas têm a função de ligar uma frase a outra frase, ligar uma ideia a outra ideia, ligar uma oração a outra oração. Então, elas servem como se fosse uma ponte. Elas fazem essa ligação. Se vocês tirarem essas palavras, vocês vão ver que as frases vão ficar sem sentido. Elas não vão ter coesão, elas não vão ter coerência, elas não vão ter relação nenhuma. Então essas palavras, além de ligar essas ideias, além de ligar essas frases, elas dão uma relação de coesão, uma relação de coerência, elas dão um sentido entre essas duas frases. Seguindo, a próxima linking word é because. I study hard because I need. I study hard because I need. Eu estudo muito, eu estudo duro, eu estudo bastante porque eu preciso. Então aqui eu tenho because. Nesse caso ela vai dar uma ideia de explicação.
ela vai estar relacionando essas duas ideias. Uma frase relacionada à outra. Então ela faz essa ponte, ela faz essa ligação. Qual que é o motivo? Qual que é a explicação? Para que eu estudo muito? Eu estudo muito porque eu preciso. Próximo exemplo é as. My mother works as a man. My mother works as a man. Então, como? Então, minha mãe trabalha como um homem. Observa a ideia que eu quero dar aqui. A ideia que eu quero dizer que a minha mãe, ela trabalha como um homem no sentido dela trabalhar muito, dela trabalhar duro, dela trabalhar bastante. Então, esse as aqui vai dar uma relação de comparação. Então, recapitulando lá, né, as funções das preposições, das conjunções, então aqui ela vai dar uma ideia de comparação. Penúltimo exemplo. She studies here since she was a kid. She studies here since she was a kid. Ou seja, ela estuda aqui desde que ela era uma criança. Qual que é a relação que eu quero dar aqui? A relação que eu quero dar é uma relação de tempo, de período. Ou seja, ela estuda aqui, ela está aqui desde quando ela era uma criança. Então, observe que aqui esse since vai fazer essa ligação, vai dar o sentido, vai dar coesão, coerência na frase e representando essa ideia de tempo que eu queria dar para a minha frase. I am here for you. I am here for you. Eu estou aqui por você. Eu estou aqui para você. Então, qual que é o meu objetivo aqui? É de expressar essa relação de intersecção entre uma frase e outra, certo? Então, é muito importante, moçada, que vocês estejam atentos às conjunções e às preposições que vocês estão utilizando, ou seja, é importante que vocês estejam atentos aos linking words que vocês têm disponíveis para que vocês possam usá-los adequadamente. Como eu disse, esses aqui, ó, são só alguns exemplos, são os mais comuns, são os mais utilizados. Nós temos diversos linking words que são e podem ser utilizados em diversas situações e eu tenho que ter claro na minha mente. Cada linking word ele vai ser utilizado para uma situação, para uma ideia que eu queira estar expressando. Beleza? Então é importante que vocês vejam os vídeos que o professor deixou como material para vocês. É importante que vocês leiam todo o material, façam os exercícios para a gente estar passando juntos e da melhor forma esse período. Eu espero vê-los logo logo, espero que vocês estejam se dedicando. Eu estou morrendo de saudade de vocês, vocês sabem disso. E nos vemos nas próximas aulas, ok? I miss you, I love you so much. See you, bye.